O São Paulo Futebol Clube ele tem os maiores retornos aí de todos os tempos para poder pegar o Palmeiras e conseguir a classificação no Campeonato Paulista. O São Paulo ele conseguiu se transformar num time favorito mesmo contra o Palmeiras, porque o Crespo tirou da cartola uma ideia ali que ela deu super certo e nós vamos discutir aqui hoje. Falar também sobre a volta do Alisson, que tá pipocando e dando muito o que falar. Quero trazer as últimas notícias do São Paulo Futebol Clube para nós ficarmos super bem informados de tudo que rola nesse universo do nosso tricolor paulista do São Paulo hoje, tudo que está rolando, porque o São Paulo vai pegar o Palmeiras somente amanhã. Hoje ele vai secar o jogo ali do Corinthians que vai pegar o Novo Horizontino. Então o tricolor já esboça o time, já monta um timaço ali que tem em campo e ele tem uma carta na manga mesmo. Teve jogador do time rival do Corinthians falando ali do Lucas Moura, uma coisa assim impressionante, coisa que não está sendo muito ali utilizada dentro dos campos do São Paulo Futebol Clube do Morumbi. Mas vamos lá, que vai ser um vídeo bastante completo. Eu quero falar do sistema do Crespo, do Cauli, né? Também tem retorno de lateral direito impressionante para falarmos hoje. O vídeo mais completo que pode ter e vamos juntos. Chega nesse likeão para dar aquela moralzaça no vídeo. Vem comigo aí, ó. Faça parte dessa família que só cresce. Eu faço muita questão de ter você por aqui. Vamos São Paulo então. O São Paulo amanhã ele vai pegar o Palmeiras lá na Arena Barueri, um gramado sintético também que poderia para o São Paulo ser um empecilho. Em algumas notícias já estão colocando ali que o São Paulo entraria com 3 zagueiros, onde o Ferrarese ganharia ali a vaga e quem sairia é Lucas Moura. Técnico Hernan Crespo, papo é reto. Não existe mais mundo lógico onde um terceiro zagueiro funcione. Na Europa, isso virou uma coisa démodé, um projeto de fracasso. No São Paulo, Crespo mesmo, que hoje é um abençoado, maravilhoso vencedor, ele foi um fracassado com o sistema de 3 zagueiros. Pegou o Palmeiras na Arena Barueri, tirar o Lucas Moura para colocar o Ferrarese, é tirar coco da cara do São Paulino, vai ser eliminado e aí vai culpar. Não, mas o Palmeiras é muito forte. Não, o São Paulo tinha que pôr o carro na pista. Não! Time que está ganhando não se mexe. Temos que ter o São Paulo full, o São Paulo completo. O São Paulo com Lucas Moura, Luciano e Caleri. Quer tirar o Caleri, pôr o André Silva? Não me importa. Quer tirar o Caleri, pôr o Tapia? Não importa. Coloque atacantes. Não podemos abrir mão de jogar bola contra o Palmeiras, que é abrindo mão de jogar que se perde mesmo. Para ganhar só tem uma chance. Tem que ir lá e ganhar. Para não perder e vai tomar baile. Vai tomar vareio. Se entrar com 3 zagueiros e 3 volantes e abrir mão do Lucas Moura, acabou. Até porque o Ferrarese também não tá jogando bola nenhuma que justifique ele tirar a posição do Lucas Moura. O Lucas está bem? Não, não está. Mas o Lucas ele tem condição de ser o melhor jogador do Brasil. E isso não sei o que tô falando. O Corinthians ele tem um lateral chamado Mateuzinho, que é um lateral que ele acaba de ganhar aquela Copa do Brasil. Ele era do Flamengo, ele foi pro Corinthians, chegou lá e encontrou o Mister Dorival Júnior, o homem Copa do Brasil, o cara que é o melhor técnico do futebol brasileiro com sobras na atualidade. Ah, mas o Felipe Luiz ganhou. Dorival é melhor que o Felipe Luiz e fácil, com sobra. O Abel Ferreira sim se assemelha ao Dorival em termos de títulos e importâncias no momento. O Dorival, a diferença é que não pegou o esquadrão e o investimento que Abel Ferreira teve. Quando o Dorival teve o Flamengo nas mãos, ele ganhou Libertadores e Copa do Brasil. Então sim, o Dorival é melhor. O Dorival é o melhor técnico do Brasil e o Mateuzinho joga com ele. Campeão de Copa do Brasil. E o Mateuzinho, perguntado sobre os jogadores os piores de marcar, ele coloca a sua classificação e o pior de marcar é Lucas Moura. Segundo o Mateuzinho do Corinthians, que é um dos caras um dos mais rápidos do Brasil. Ele falou, quando o Lucas Moura tá inspirado, não tem o que fazer contra o cara. Palavras do Mateuzinho. Então agora o São Paulo não tem o Crespo, não pode ter essa falta de visão de jogo e tirar o Lucas Moura para colocar o Ferrarese numa tática fracassada, jumenta, burra, horrorosa, que já deu errado. A tática do 3 zagueiros, ela não irritava ninguém em 2006, não irritava ninguém em 2007, não irritou ninguém em 2008. A tática de 3 zagueiros de lá pra cá, ela é um fracasso constante, um fracasso pleno. Então o Crespo, que é bom, gosto, tenho certeza que o Crespo não vai dar essa ramelada, não vai dar essa pisada de bola de colocar o Ferrarese no lugar de Lucas Moura, porque isso é abrir mão do jogo. Isso é sobrecarregar Danielzinho, isso é sobrecarregar o Marcos Antônio, que não fariam apenas o papel do meio-campista, tem que virar atacante também, tem que virar centroavante, porque não vai ter o Lucas Moura.
Se o Lucas estiver mal, ele tem 2 caras marcando ele, sobra espaço para Danielzinho e Marcos Antônio. Não é à toa que Danielzinho e Marcos Antônio estão jogando essa bola. Não é à toa. É porque Lucas Moura pega a marcação para ele, Luciano pega a marcação para ele, Caleri pega a marcação para ele. O time equilibra. Lucas Ramon passa que nem um foguete, sem freio. Então a marcação perde ali. O Enzo Dias tá jogando muita bola, então o Danielzinho e o Marcos Antônio, eles mudam o curso do São Paulo. Você tira o Lucas Moura, os caras vão marcar mais Danielzinho e Marcos Antônio fácil. E aí na nossa zaga, que tem 3 zagueiros, com esse Ferrarese aí estabanado, também não adianta nada, porque toda vez que jogou com 3 zagueiros, tomou mais do que um gol. É ridículo. É raro tomar um só. Um gol vai tomar. Agora é raro tomar um só com 3 zagueiros. Então esse tipo de coisa do Crespo é o que nós estamos esperando que não aconteça. Tomara que Lucas Moura jogue. Se o Lucas Moura não tiver condição, quer tirar o Lucas Moura do time porque ele tá travado, ele tá debilitado, ele tá quebrado. Pode tirar. Caulizão chegou. Cauli é monstro de bola, Cauli é técnico demais, Cauli é meio atacante, Cauli bate a bola parada. Cauli faz gol, Cauli sabe armar, sabe dar assistência e tá tudo bem. Quer tirar o Lucas Moura? É Cauli sem pardalzice, sem o professor Bugiganga, sem a patifaria zubeldiana. Vamos jogar futebol, Hernan Crespo. Tá dado o recado, você é o monstro. Tomara que você consiga enxergar o óbvio e não vote com a tática de 3 zagueiros. Se entrar com 2 zagueiros, a tática vencedora dos últimos dias, e perder, paciência, perdeu como homem, perdeu como time, perdeu jogando bola de cabeça erguida. Não tem problema, vamos arrumar pra ganhar amanhã. Agora, largar a mão do jogo por causa de Ferrarese, aí não vai dar, né? Lucas Ramon voltou também, maravilhosa notícia. Vocês pararam pra perceber que o Lucas Ramon, quando ele chega, o Enzo Dias para de ir tanto pra frente. Isso aqui eu vou dar um acerto para o Crespo. O Crespo, ele tem o Enzo Dias, que é um zagueiro muito mais de contenção, muito mais de segurar as investidas do adversário. Logicamente, ele é um zagueiro que quando chega um lateral que quando chega na frente, ele não tem aquela pegada elaborada para dar um cruzamento, fazer um gol e tal. O Enzo Dias, ele é um cara muito mais aguerrido do que técnico. Então, ele quando tinha ali o Cédric Soares, Enzo Dias começa o ano muito bem, tendo a obrigação de cruzar umas bolas. Ele cruza, ele vai bem. Chegando o Lucas Ramon, o Enzo Dias vai ficando mais pra trás. Ele equilibra também o time pro Lucas Ramon poder ser quase que um atacante pela direita e o Enzo Dias fazer a figura do terceiro zagueiro. Isso é equilíbrio, isso é boa notícia, isso é perfeito. Então o time do Crespo com 2 backs, colocando ali Lucas Ramon e Enzo Dias, montou a zaga. Tem 3 zagueiros com Enzo Dias, tem 2 laterais quando tiver com a bola, Enzo Dias e o foguete, o cometa que passa aí, que é o Lucas Ramon. Então fica maravilhoso. Tem dado muito o que falar aí o Alisson, né? Mas antes do Alisson, deixa eu só falar qual que é o plano do São Paulo pro Alisson, do próprio técnico Hernan Crespo. Antes de falar do Alisson, eu quero falar do Bobadilha. Muitos têm questionado o Bobadilha no time do São Paulo, sobretudo quando um cara igual o Casemiro vai pra mídia, que pode voltar para o São Paulo, ou tem algumas situações de contratar um volante, colocar o Luan e tal. O Bobadilha não está tendo, no meu modo de enxergar, ele não está tendo a valorização necessária que ele merece. O Bobadilha, pra mim, é um jogador, assim, excelente. Ele tem os erros de passe? Ele tem. Mas o Bobadilha, ele compensa o erro de passe com entrega absurda e também tendo aquele chute elaborado e aprimorado que pode decidir um campeonato. Quem assistiu aí o Real Madrid da época do Cristiano Ronaldo, que hoje em dia não sei como é que tá, não dá mais graça de ver, igual dava na época do Cristiano Ronaldo e Messi e tal, tava aquela onda de Champions. Esse time do Real Madrid ganhou títulos, não um só, mais do que um, com um gol do Casemiro, primeiro volante. Então o Bobadilha, ele tem essa pegada, ele também desenterrar da carochinha um gol do nada. Então esses chutes que o Bobadilha tem, eles levam o São Paulo a algumas vitórias importantíssimas. Se você não quiser botar uma fé em mim, lembre-se do Inter no passado. Lembre agora, o jogo que o Bobadilha faz um gol agora aí. Precisa lembrar que é o Curitiba, né? O primeiro gol é do Bobadilha, não é isso? Então assim, o gol foi do Bobadilha e o São Paulo consegue uma vitória. O Bobadilha de primeiro volante conseguindo fazer gols, ele traz pra gente um plus a mais na surpresa que o adversário vai ter com o São Paulo. Danielzinho e o Marcos Antônio estão sendo caras assim muito polivalentes. É difícil, né, cravar qual que é a posição de cada um. Marcos Antônio com o São Paulo com a bola, ele é o meia de criação. Quando o São Paulo não tem a bola, ele é segundo volante marcando.
Então os dois, tanto o Danielzinho como o Marcos Antônio, estão sendo exemplares, mas para isso o Bobadilha torna-se peça fundamental também nesse time do São Paulo. Tem gente por aí, inclusive, pedindo o Alisson no lugar do Bobadilha, o que para mim é um verdadeiro de um absurdo, e não é porque o Alisson queria ir pro Corinthians, não. Isso aqui eu vou até nem ficar pesando na do Alisson, porque o Alisson, eu enxergo o Alisson como um jogador inexpressivo, um jogador que para mim pouco importa, sabe? Assim eu não vou ficar, esse Alisson, eu nem ligo pro Alisson, pra ser muito sincero com todo mundo. Eu ligo muito mais pro Luan, Pablo Maia do que pro Alisson. O Alisson, pra mim, não tem identificação nenhuma com o São Paulo. Veio pra cá, teve um problema psicológico, o São Paulo tentou recuperar ele jogou meio quilo de bola ali, conseguiu uma Copa do Brasil e não vai escrever o nome da história. Aquela Copa do Brasil é Lucas Moura. Hoje eu vejo gente muito mais irritada, muito mais receosa de ver um Lucas Moura jogando no São Paulo do que um Alisson. Sabe, o Alisson sozinho não é ninguém. O Alisson, ele depende do Dorival. O Alisson, ele depende de um sistema de jogo perfeito para ele jogar um futebol nota 5. E joga nota 5, mas tem que ser nota 5 no máximo. Ele não passa disso. Igual o Caleri ganhando Copa do Brasil, Lucas Moura ganhando Copa do Brasil, sabe? Aí o Rafinha, com a sua importância de o falatório, Caio Paulista foi muito maior no São Paulo do que o próprio Alisson naquela Copa do Brasil. Agora o Alisson tem que vir pro São Paulo, voltar, tem que ter o perdão e jogar no lugar do Bobadilha. Não cabe no lugar do Pablo Maia, não cabe no lugar do Luan. Quer dar o perdão pro Alisson? Poxa, perdoa logo, dane-se que ele quis ir pro Corinthians, nem me importo, queria que fosse, torci muito pra ele, como ele não foi, tá recebendo salário, pode jogar, agora pro lugar do Bobadilha, não, ele tem que ser reserva do Pablo Maia, que tem o Luan como reserva e tem que ser reserva do Jordan. Aí ele como quarto, quinto reserva ali, ele pode jogar 8 minutos em 4 meses. É o máximo que dá pra esperar do Alisson. Mas não é porque ele quis ir pro Corinthians, é a técnica dele. E a matéria de hoje que sai no GE, na Globo, é que o Crespo tá muito preocupado em recuperar o Alisson e que agora o Alisson não vai jogar no Morumbis nos primeiros jogos até reconquistar a torcida. Então ele vai ser colocado pra jogar quando o São Paulo jogar fora, que aí a torcida não fica ali buzinando. Então quer dizer, quando é pra chamar o torcedor pra ajudar o São Paulo, é com a gente mesmo. Vem a torcida, ajude o São Paulo, a torcida tem que chegar junto, a torcida tem que comprar ingresso, a torcida tem que pagar caro uniforme, camiseta, tudo, compre acessórios do São Paulo, vire sócio torcedor, com a torcida pedem tudo. Aí na hora de ter um Alisson que a torcida não quer, aí vai jogar fora do campo, no Morumbi, que é quando a torcida não estará, é pra driblar a torcida. Então o que vocês querem? Vocês querem o São Paulo jogar com a torcida ou jogar contra a torcida? A torcida serve pra quê? É só massinha de manobra? É só pra consumir produtos do São Paulo? Esse tipo de coisa tem que acabar no São Paulo. Ou joga junto, ou não joga junto. O que não pode é o vem a nós, sempre que precisar a torcida convoca a torcida, e quando a torcida precisar do São Paulo você dribla a torcida. Isso não pode acontecer. Então o Alisson até pode jogar, mas dê ao Alisson a importância que ele merece. E não um técnico igual o Crespo, que deve ter outros problemas no São Paulo, tá dedicado e preocupado a recuperar o Alisson. Não, isso não cabe não. Pelo amor de Deus, não é por aí, né? Eu acho que aí não dá não. Olha só, gente, o Marcos Antônio, ele teve a renovação contratual. Essa renovação contratual, ela deu muito o que falar, porque o cara recebeu ali uma moral no São Paulo, merecida, completamente merecida, ninguém merecia mais. O Marcos Antônio, ele recebe hoje uma renovação contratual até 2030. E ele recebe também aumento salarial. Prazo de contrato, aumento salarial, só que o São Paulo conseguiu colocar uma multa de 600 milhões de reais. É coisa de 100 milhões de euros, praticamente. O São Paulo coloca, então, uma multa que se alguém pagar, o São Paulo, ele quita 2/3 da sua dívida total. A dívida de 900 milhões impagável, ele colocaria 600 milhões no bolso se alguém pagar a multa de Marcos Antônio. Acho que essa multa ninguém paga, mas a metade disso talvez alguém até ofereça. O que eu acho importante é que tem time como o Flamengo, por exemplo, que comprou o Paquetá, e que time igual o Cruzeiro comprou o Gerson. O Flamengo tá recebendo protesto hoje da torcida, com o lance do Felipe Luiz, que tem as ideias horrorosas, e também tem muita gente midiática já criticando demais o Lucas Paquetá. Até flamenguista importantíssimo da mídia. E lá no Cruzeiro, dá até dó, né? O que tá acontecendo com o Tite lá, o jeito que estão trabalhando com o Cruzeiro, que tem Gerson. Então o Cruzeiro tá em frangalhos também. Enquanto isso, o Marcos Antônio veio pro São Paulo e não tem
o devido reconhecimento midiático que isso tem. Eles falam do Marcos Antônio como se fosse, não, já tá jogando muita bola e tal. Não é esse papo. Ninguém quer saber que o Marcos Antônio tá jogando muita bola. A verdade nua e crua é que o Marcos Antônio é o melhor jogador do futebol brasileiro, tranquilo na sua posição. E Carlo Ancelotti não levar Marcos Antônio em qualquer segundo é uma injustiça tremenda. Marcos Antônio é um jogador que tem que jogar a Copa, porque se o Brasil tem chance de ganhar, não é só o Neymar tem que jogar ou não vai ter título, não, tem que ter Marcos Antônio e a sua importância tática, a sua inteligência para criar jogadas. A cavadinha tá perfeita, o passe rasteiro está perfeito, a dinâmica de jogo tá perfeita. O cara conseguiu, junto com o Danielzinho e Bobadilha, virar aí e o Lucas Moura, fazer o São Paulo o melhor meio-campo do futebol brasileiro tranquilo. Então, Marcos Antônio, além de ter sido valorizado devidamente aqui no São Paulo, a torcida e o time do São Paulo valorizaram, agora tá faltando o externo, tá faltando o resto da mídia valorizar isso aí. E aí pega diretamente no Palmeiras, né? Porque o São Paulo vai encarar o Palmeiras, o Crespo, se tiver medo de colocar o Ferrarese, Palmeiras é favorito. Agora, se o São Paulo entrar pra jogar com Bobadilha, Marcos Antônio, Danielzinho, Lucas Moura ou Cauli, Luciano e Caleri, o São Paulo, ele tem, assim, pra mim, 70-30. É 70% de chance do São Paulo ganhar contra 30% do Palmeiras. Ah, mas é no Barueri. Não é no Palmeiras. Ah, mas é no sintético. Pouco importa. O São Paulo, ele tem um time extra classe. Um time que mudou demais o jeitão do brasileiro enxergar futebol, principalmente no meio-campo. Se você parar para analisar hoje, Casemiro, Toni Kroos e Luka Modric formavam um tripé de verdade. O Rogério Ceni tentou pôr um tripé no São Paulo. Ele colocou Pablo Maia, Nestor e Igor Gomes. Claro que daria errado. Agora o tripé do São Paulo, com Bobadilha, Danielzinho e Marcos Antônio, é um tripé que ele tem a característica semelhante à de Casemiro, Luka Modric e Toni Kroos. Um pouco diferente de Busquets, Iniesta e Xavi. O que nós não temos ali é o drible do Iniesta. Aquilo não tem Danielzinho, Marcos Antônio, nem Bobadilha, nada. Agora, que esse meio-campo ele tornou-se um meio-campo digno de Real Madrid e Barcelona, e isso tornou sim. Portanto, vamos levar esse título paulista e vamos seguir liderando o brasileiro, porque dá pra ganhar tudo com essa seleção que o São Paulo montou. Sem 3 zagueiros jogando pra ganhar. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado, e se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto, abraço meus amigos, até a próxima, valeu!